aí, beleza? De volta com o terceiro bloco do Conexão Jovem, onde você tem voz e tem vez. E já no começo desse bloco tem Missão 360. Se você é jovem e você tem Cristo no seu coração, deixe-me dizer que você é um missionário. Todos os jovens são missionários. Areli e Orlando são dois jovens amigos da região sul do Chile. Enquanto viviam um período de estudos universitários, eles descobriram que muitas pessoas em seu círculo social precisavam conhecer a Jesus, ou apenas ter amigos diferentes. Eles, então, conheceram o Serviço Voluntário Adventista. Orlando e Areli oraram muito e no início de 2014, no ano passado, foram às Ilhas Malvinas como voluntários do Serviço Voluntário Adventista. Os dois amigos trabalham voluntariamente como professores do ensino básico e enfrentam muitos desafios todos os dias. Falar com as crianças na escola, orar com elas é proibido. Por isso é um desafio muito grande ter que falar corretamente, ser cuidadoso e ser útil em tudo. No final, isso é o que mostra que você é uma pessoa diferente dos demais. Quando me pedem para lavar a louça, lavo a louça. Quando me pedem para passar o aspirador, passo o aspirador. Quando me perguntam quem são os adventistas, então eu sinto que chegou a minha oportunidade e falo com eles um pouco a respeito. A partir daí, você começa a chamar a atenção e as pessoas percebem que você é diferente. Imediatamente elas dizem, por que você está fazendo isso? E você pode explicar. Existem certas circunstâncias onde a sua curiosidade se engatilha e eles ficam à mercê do seu testemunho. Dando um bom testemunho, as pessoas percebem que eles têm algo diferente em seu coração e que os move a promover o bem entre todos aqueles que estão ao seu redor. O alcance que você, como jovem, pode ter sobre as outras pessoas é enorme. Você não imagina o número de vezes que você mostrou Deus aos demais sem perceber, só sendo você. Deus chama os jovens para trabalhar como missionários aonde quer que estejam. Por perseverar diante das dificuldades, os jovens são chamados a impulsionar o amor de Cristo. Legal, muito bom, 360, Missão 360 sempre está lá no nosso Facebook também, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Um beijo especial aqui para a galera que está entrando nas redes sociais. O Will Gonzaga está participando aqui com a gente, o Gabriel de Poli Oliveira, Natália Lima, Cláudia Sone também. Um beijo muito especial para vocês que estão escrevendo aqui, dizendo os lugares que mais impactaram vocês, no Brasil ou fora deles. E a sua participação sempre vale aqui, porque você tem voz e tem vez. Olha só, gente, só uma questão aqui também, já que a gente está nessa vibe do Missão 360, a Suda já foi voluntária, né? A Kathleen, voluntária em Bangladesh, o Jonatas também viajou, foi para outros países e tudo mais. Quer ser voluntário, né, Jonatas? Tem esse desejo aí no coração? Sim. Pergunta que eu quero fazer para vocês. Cristãos em outros países, vocês sentiram algum preconceito em relação à religião de vocês? Tiveram algum choque com a cultura em relação a isso? Como foi você, Jonatas? Olha, no México, cerca de 91% da população é católica. Então, naturalmente, é cristã. Porém, as igrejas evangélicas lá quase não existem. Então, quanto à religião, eu não senti muito problema. Porém, não senti... também foi um choque de realidade. Porque, obviamente, não tem tantas igrejas evangélicas, tantas igrejas adventistas. E quando tem, elas são bem pequenas. Então, por exemplo, eu fazia parte do time de futebol. Não jogava aos sábados. Para eles, era uma coisa super nova. Olha só. Então, eu pude ali também testemunhar para o time inteiro, porque, literalmente, ninguém sabia sobre o sábado. E eles tinham interesse. Mas por quê? Por que a guarda do sábado? Eu nunca ouvi falar disso. Na minha igreja não se fala disso, porque, naturalmente, quase todos são católicos. Então, mesmo todos sendo cristãos, há uma diferença.
Muito legal. E você, Suda? Cristã em outro país, você sentiu algum choque também? Nos 3 lugares que eu realmente morei esse ano. Primeiro, na Inglaterra, era uma outra forma de se falar sobre cristianismo, sobre fé, era todo um negócio mais elitizado, como é a Europa. Então, mesmo para quem é adventista, a gente tinha choque, como guarda o sábado, como acredita em algumas coisas, relação com Deus, devoção pessoal. Algumas coisas entre a gente já tinham umas coisas bem diferentes, mas nada de nenhum choque, realmente. No Líbano era engraçado? Não é muito engraçado, porque quando a gente dizia metade da população, 60% da população muçulmana, 40% é cristão. Mas quando a gente diz eu sou cristã, eles entendem, você é cristão igual eles são aqui. Bebe, fuma. Como para a gente aqui, não seria bem uma pessoa cristã. Nos nossos, aparentemente. Então, a gente não dizia eu sou cristã, eu sou adventista. Ah, então você não come porco, então você é diferente dos cristãos daqui. Eles diferenciam, não é só dizer eu sou cristã, porque cristão lá é essa conotação liberal. Ah, entendi. E na Índia era tudo mais recatado e mais... Eu maneirava mais no que eu dizia. Você ficava na sua também, até para não invadir o espaço deles. E porque é muito forte. Lá, religião e cultura se misturam de uma maneira como eu não vi em outro lugar. A Ásia é uma diversidade cultural ao extremo. Que coisa. E você, Kathleen? Assim, a passeio, nunca tive nenhum problema. Acho que é porque pouco tempo também, essa questão da religião nunca assim, entrou muito em choque. Agora, em Bangladesh, como faz fronteira com a Índia, é mais parecido. Eles aceitam você ser de outra religião, você ser cristã, mas o país é uns 90% de muçulmanos. Então, você não pode tentar converter um muçulmano. Você não pode simplesmente ir na rua, vou dar um estudo bíblico aqui. De jeito nenhum, você vai preso. Você pode ter a sua fé, você pode carregar a Bíblia debaixo do braço e tal, mas não tenta converter alguém que vai dar problema. Então, assim, na medida do possível, tranquilo. Mas se você tentar expandir demais, aí já vira problema. É até bom, né? Porque o jovem que está assistindo aqui, ele fala, eu vou para outro país também e eu quero ser quem eu sou, né? Eu quero, assim, eu tenho essa fé, eu falo desse jeito, eu me visto desse jeito. Não é bem assim, né? Não é assim. Você está em outro país, tem que respeitar, né? Tem que respeitar, né? Exatamente. Né, Jonatas? É por aí. Bom, Kathleen, lá, né, em Bangladesh, a gente acompanhou você lá no seu blog. Aliás, está aparecendo aí na tela o blog que a Kathleen tem, falando das curiosidades lá de Bangladesh. É bem legal, super espontâneo, videozinhos bem curtos lá para você saber, de fato, o que acontece lá em Bangladesh, qual é a realidade do país. E eu sei que eu não sei qual é a sequência aí dos vídeos, Dani. Primeiro é a comida. Eu sei que é uma bagunça esse negócio, né? Nem me fale. Olha, não estava preparada para o que eu encontrei em Bangladesh. Mas a gente vê o vídeo primeiro? Vamos ver o vídeo, então? O que rola lá em Bangladesh quando o assunto é comida? E a nossa experiência hoje foi bem interessante. Pedimos um suco de laranja, lindo e maravilhoso, como vocês podem ver, sem gelo e sem açúcar, como a gente faz no Brasil quando a gente está tentando ser mais saudável. Provamos. Conta pra gente a benção lá de Damares. Então, gente, vocês sabem o que é isso? Dizem que é suco de laranja, mas, contudo, entretanto, todavia, o suco a gente pediu sem açúcar, né? Porque queremos ser saudáveis, como o Kathleen falou e tal. Mas a gente esqueceu de um pequenino detalhe que faz toda a diferença. Ao invés de açúcar, que eles não colocaram, eles colocaram sal. E é comum. O que é muito comum aqui. Então, pra gente não querer fazer um desperdício, a gente toma assim de guti-guti, sabe? De vez. Agora eu pedi minha pasta aqui, com franguinho e, adivinha, tá doce. O suco é salgado, a comida é doce. Como assim? O suco tem sal e a comida que deveria ser salgada tem açúcar. Olha, não estava preparada para isso. E é todo suco. A primeira vez que eu tive esse contato foi em algum dos projetos da ADRA. Eles têm costume, né, de servir um lanchinho. Fui lá na limonada, feliz e contente. Olha, suco. E aí tinha muito sal. Só que a moça da ADRA, ela estava olhando para mim. Então, eu tomei e fingi que estava tudo bem, né? Tava uma delícia. Virei para minha amiga, quero um pouco? E dei para ela.
E falei bem baixinho em português, tem sal. E ela ficou parada, segurando o copo, sem saber se ela tomava ou não. Eu, toma o suco. E ela tomou. Então, assim, você passa por umas experiências inusitadas. E fazer desfeita não dá, né? Não dava. E é super grosseiro você não aceitar a comida. Então, você tem que aceitar. Interessante. Bom, agora uma outra realidade. A gente está falando de coisas, né, engraçadas aqui, mas tem uma realidade lá em Bangladesh que é a pobreza, né, Kathleen? E você visitou uma das favelas lá em Bangladesh. A gente vai ver um trechinho desse vídeo. Gente, nós estamos aqui no começo de uma favela aqui em Bangladesh. Eu tô andando bem devagarzinho, porque isso aqui parece que tá solto. Olha que coisa triste. É tudo assim, ó. Eu não sei se vocês estão vendo, mas é cheio de lixo, bastante coisa assim no chão. É bem triste. Gente, esse aqui, ó, essa é a cozinha que 6 famílias dividem. Uma espera a outra e come. Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro. Esse é o banheiro. Um buraco no chão. Gente, esse é o banheiro, é o chuveiro. Uma vez por dia, gente, chega a água, eles enchem os baldes para poder tomar banho. E esse também é o banheiro coletivo de todo mundo. Tá vendo que a menina tá pegando a água e enchendo o balde, né? E tem que durar para todo mundo. Só vem uma vez por dia a água. Já é um choque de realidades, né? Acho que a gente aprende bastante com isso, né? Totalmente. Eu pelo menos achava que já tinha visto pobreza, né, gente? Acho que já viu pobreza aqui no Brasil, mas uma favela do Brasil, pelo menos as que eu já vi, não se compara. Porque é muito apertadinho. Acho que não apareceu os quartos aí, né? Mas eles moram no tamanho aqui desse quadradinho aqui, um do ladinho do outro, umas 6 pessoas. Uau. E não tem luz, não tem água, só tem desse jeito uma vez por dia. E lá é muito calor, então é super abafado. Então, uma situação que você para pensar e pede a Deus para tomar conta, para cuidar e agradecer também, né, pelo cuidado de Deus sobre você, e você se sente no dever, na obrigação de ajudar, né, para retribuir um pouco do que você recebe, né, todo dia. Acho que esse foi o maior choque de realidade para você, né? Bangladesh é um país muito... Um dos mais pobres do mundo. Pouco desenvolvido. Eu vi uma feira lá que vocês foram, tem um lixão do lado da feira com urubus e tudo. É uma condição bem precária, né? Higiene lá, esquece. Ok, esse foi, eu acho, o maior choque. E para você, Suda, o nosso programa está acabando, mas eu queria tirar de vocês agora aprendizados, né, com essas viagens que vocês fizeram. Qual foi o maior aprendizado, assim, em poucas palavras, Suda, que você teve com essas viagens aí que você fez? Tudo foi muito progressivo. Eu acho que todos os locais que eu viajei, tudo combinou na Índia. Uma realidade bem em cima lá, onde eu estava, Bangladesh, tinha um lixão, por exemplo, onde eu estava, eu saía, tinha um lixão aqui do lado e você continuava indo para a escola. Eu estava como auxiliar, como professora, e o maior ensino é criança, em qualquer lugar, criança é criança, e criança te ensina muito sem nem saber o que está fazendo. Então, no primeiro dia, as professoras batiam nos alunos. É um costume deles bater nos alunos. Eu estava numa sala de primeira série, e eles têm, assim como tem um apagador em cima da mesa, eles têm um stick de madeira que eles batem nos alunos, por qualquer coisa. Então, eu me tornei muito mais sensível à dor do outro e muito mais atenta à dor que eu posso causar, sem nem perceber, porque ao mesmo tempo que eu olhava, como é que essa mulher está batendo nessa criança que não tem a menor noção? Por exemplo, um dos alunos é porque ele não entendia inglês e ela não tinha percebido. Sabe, umas coisas assim de sensibilidade. Mas ao mesmo tempo que eu olhava para essa pessoa e eu precisava ter o mesmo amor, porque eu, na minha realidade, bato nas pessoas da minha maneira, com as minhas palavras, eu também deixo de dar amor. Então, eu havia e eu precisava dar amor porque, em algumas situações, eu já fui essa pessoa. Muito cuidado com o que eu falava, com quem eu era, porque eu era a única missionária ali e a única brasileira que já passou por ali, a única missionária dos últimos anos. Então, eu tinha muito cuidado. As pessoas vêm, e mais do que nunca, eu preciso ser Cristo na vida do outro, em tudo, em coisas que eu não tenho controle, e por isso eu preciso diariamente me alimentar dele, porque em situações que não é só eu pregando, em situações que eu nem tenho noção, a maneira como eu como, porque eu sou vegetariana, umas coisas
que a gente acha Suas muito atitudes, né? comum, mas se a gente não se alimentar de Deus, nas coisas comuns eles não vão ver, e eram essas coisas que fortaleciam. Ok, muito bom o que você falou, foi muito importante, de fato, se alimentar de Deus, né? E você, Jonatas, qual foi o maior aprendizado dessas suas andanças aí? Olha, eu aprendi a ser menos crítico, porque eu acredito que quanto mais pessoas você conhece, quanto mais países, quanto mais culturas você conhece, menos crítico você se torna, porque você aprende a reconhecer as diferenças. Você vê que o mundo inteiro, no mundo inteiro há muita diferença e que o certo nem sempre é o jeito que você vê as coisas, o jeito que você vive. Então, você ser menos crítico, eu ser menos crítico foi uma das principais lições que eu tirei. Fazer acepção de pessoas, Exatamente. né? Que é exatamente o que Jesus não fazia, né? Acepção de pessoas, isso é muito importante. Olha, como aqui no Conexão a gente tem voz, tem vez, o pessoal aí de casa tem voz, tem vez, Deus também tem voz e tem vez aqui no Conexão. Gosto muito de um verso que se encontra em Provérbios 16:9. Essa versão aqui dessa minha Bíblia super discreta é o seguinte aqui, ó, a pessoa faz os seus planos, os jovens fazem os seus planos, mas quem dirige os seus passos é o Senhor, nosso Deus. Ou seja, vamos sentar no banco do carona e aí sim dá para ter fé em Deus e aí colocar o pé na estrada. Então se alimente de Deus, assim como a Suda, a Kathleen, também o Jonatas, que são jovens preciosos, valorosos, e cultivam isso no coração. E você, tem cultivado Deus no seu coração? Aí sim, você pode fazer os seus planos e deixar que Ele, somente Ele, dirija os seus passos. Você tem sonhos? Corra atrás deles, mas que os seus sonhos estejam sempre sintonizados com os sonhos de Deus. Gente, queria agradecer vocês, que vocês continuem viajando bastante, tendo aí a disponibilidade de colocar o pé na estrada, mas nunca esqueçam de Deus, tá bom? Obrigada, um beijo para você, Suda. Obrigada pelo convite. Kathleen. Obrigada, Bianca. Beijão para vocês. Jonatas, querido, Deus te abençoe também. Até a próxima. Amém, obrigado. Um beijo para você aí de casa, obrigada e até o próximo Conexão.